uma vida que não seja vivida assim, ela não é vida ainda, né? Ela é um mero suceder de alterações, né? De alterações. Mas ela não tem um ponto de estabilidade, não tem a ilha final da estabilidade, né? A ilha de estabilidade final, né? Que é da onde a gente vem e para onde a gente vai, né? Que é, no fundo, no fundo, no fundo, né? O ser em ato puro, ou o próprio Deus, né? Como a gente pessoalmente se refere a ele. E aí tem aquela coisa, né, Saulo, que algumas pessoas que estão, a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, graças a Deus, já escutam a gente há algum tempo, e não é estranho, essa fala não é estranha, mas é para as pessoas mesmo que eu estou falando, é para as pessoas que têm alguma religião, que têm alguma espiritualidade, né? É o seguinte, olha, eu queria muito que as pessoas pensassem no seguinte, que a relação delas com o Deus não é, veja bem, é claro que é um processo da fé, né? Mas o Deus, ele é conhecido, ele pode ser conhecido e reconhecido prescindindo da fé. O Deus, ele é um ente de razão. A gente consegue conhecer Deus pela razão. É óbvio que o relacionamento com Deus, aí sim é necessário a fé. Mas o conhecimento de Deus, o conhecimento da existência de Deus, ele não é um elemento de fé. Uma pessoa que se interesse minimamente por isso, que reconheça Deus como algo importante e, portanto, algo digno de ser meditado e refletido e buscado e perscrutado e confrontado, etc. Confrontado não no sentido da revolta, mas no sentido de o que falaram já sobre ele. Essa pessoa ela vai, com muita tranquilidade, ela vai perceber pela razão que Deus é uma necessidade. Deus ele não é uma coisa que... algumas pessoas podem viver com ou vivem sem. Algumas pessoas vão viver, entre aspas, sem se relacionar com Deus, e aquelas pessoas que escolheram, desejaram, porque a razão alcançou a existência de Deus, as pessoas que desejarem se relacionar com Deus, essas pessoas elas podem ter uma vida, aí sim, a única vida possível. Porque, do contrário, como a gente dizia no início, não é vida ainda. É um mero suceder de alterações, né? Sei lá, físicas, sei lá, da matéria, etc. Né? Então, a ilha de estabilidade... E, portanto, absolutamente impessoais, né, Ítalo? É sempre impessoal, porque... Isso é uma coisa muito boa, Saulo, porque olha só, olha essa coisa interessante. Né? Eu posso falar eu. Né? Eu posso falar eu, Ítalo, né? Estou bebendo essa água. Eu, Ítalo, tenho filhos. Eu, Ítalo, tenho uma família. Eu, Ítalo, tenho os meus amores, as minhas frustrações, os meus desejos. Eu. Né? A gente pode falar sobre a gente. A gente tem um eu, no qual se integra tudo que acontece, tudo que nos acontece. Né? Isso não tem como negar. Né? A gente foi criado, e para aquelas pessoas que percebem que é necessário existir uma anterioridade na criação, a gente foi criado, né, por algo, a gente veio de algo, a gente não veio do nada, a gente veio de algo. Né? E se eu posso falar eu, necessariamente esse algo ele tem que ter o eu. Nada é criado sem a característica daquele que o criou. Exato. Aquilo que é criado sempre contém em si a característica do criador. É sempre assim. Né? Então, se eu esculpir uma estátua, olha, a ideia dessa estátua já estava na minha cabeça. A figura, a forma, né? Estava na minha cabeça. E eu pude, então, a partir de uma operação, trazer à realidade aquilo. Eu criei essa estátua. Né? Se eu posso falar eu, a origem da minha existência, necessariamente, ela precisa ter um eu. Senão eu não poderia ter um eu. Né? Se a origem da minha existência tem um eu, é necessário que a origem da minha existência, ou seja, esse ser da onde eu venho, ele seja uma pessoa. Porque eu é pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem uma tendência ou uma necessidade de se relacionar. Ora, se eu não busco a relação com esse eu, que é a origem e fonte do meu eu vou me tornando, como você disse, cada vez mais impessoal. A minha pessoa, porque não encontra a radicalidade da sua base nas suas operações cotidianas e diárias, a minha pessoa ela vai se enfraquecendo, a minha pessoa vai se esvaziando, a minha pessoa vai ficando, portanto, sem sentido, a minha pessoa, e por aí vai, né? A minha pessoa ela vai se esvaziando, vai se decompondo, vai se degradando, etc, etc, etc. E bem, a gente não precisa ser muito esperto para perceber que, sei lá, a totalidade das neuroses, dos vazios, das ansiedades, das angústias, etc, 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 tem uma origem nesse exílio da ilha de estabilidade final, que é o próprio Deus.
né? Quer dizer, é um exílio. As pessoas vivem exiladas desse eu, vivem exiladas do convívio com o eu fundamental, com o eu definitivo. Falei, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, essa pessoalidade, essa única vida possível, ela só pode ser se é uma vida de um eu, que é a minha, que é a tua, que é de quem está ouvindo a gente. Se é uma vida de um eu, e o eu, que é pessoa, necessita relação, é necessário que esse eu, ou seja, eu, você e quem mais está ouvindo a gente, encontre uma forma de se relacionar com a origem mesmo da sua existência, que é esse eu anterior a tudo, que é o próprio Deus. Então não é prescindível para o sujeito, né? Não é prescindível, não é uma coisa que se possa viver sem. Né? Porque se você vive sempre, você vai deixar de viver. Então, se o sujeito pretende uma vida, é necessário um olhar para isso. E uma relação. A relação ela começa como toda, né, Saulo? Quando você conheceu o aluno, né? A relação ela começa meio sem jeito. Assim, olha, eu acho que tem um negócio aqui, mas é meio sem jeito. A relação com o filho que nasce, ela é muito sem jeito. Não sabe nem como pega esse filho no primeiro dia, você não sabe bem o que você pode limpar, o que você não pode limpar. As relações elas começam sem jeito mesmo, é normal. As relações humanas são assim. A relação com Deus, ela também é assim. Não tem problema nenhum. A pessoa que não tem o hábito de se relacionar com Deus, não imagine que vai começar a se relacionar como um místico, como um santo, como uma pessoa da mais alta intimidade. Não vai. É uma relação titubeante, débil, dificultosa, cheia de dúvida, cheia de incerteza, cheia de insegurança. Isso já é relação. Desde que haja a tendência, o olhar, o coração posto, a capacidade de acolher, de ouvir, etc. Né?